Anatomia da apostasia. Por que os traidores destroem a própria vida e como a ciência explica a lei do karma? O ódio me cegou. Eu subi no meu carro, engatei a 4ª marcha e acelerei pela estrada familiar. No 3º semáforo, eu atropelei um menino. A multidão assistia enquanto ele estava deitado com as pernas quebradas em uma poça de sangue. Isso não é uma cena de um filme policial. É parte do depoimento real de um homem que passou por uma lição brutal da alma. Uma lição cujo nome é traição. Vamos entender juntos o que levou a consequências tão terríveis. Porque o caminho da apostasia sempre termina em ruínas e como a ciência hoje prova aquilo que os mestres espirituais vêm dizendo há milênios. Para entender o mecanismo da traição, é preciso ver como tudo começou. 2 anos atrás, o herói desta história era um empresário de sucesso. Sua renda crescia rapidamente, ele comprou um apartamento, um bom carro, viajava regularmente para a América. E toda essa ascensão aconteceu depois de um encontro decisivo com um mentor e do início do aprendizado em eventos da escola espiritual. Inspirado pelas ideias de autodesenvolvimento, ele começou a realizar as práticas espirituais. Novas perspectivas se abriram para ele e os negócios decolaram. Em determinado momento, ele decidiu que havia conquistado tudo sozinho. A gratidão deu lugar à desvalorização. Ele passou a rejeitar a comunidade, parou de frequentar os eventos e, mais do que isso, começou ativamente a desencorajar os outros. O julgamento o dominou completamente, distorcendo sua percepção da realidade. Ele deixou a escola, e então o mecanismo de destruição foi acionado. O que aconteceu com ele depois, você pode ver na história Não Blasfeme contra o Espírito Santo. Os místicos dirão, o céu punitivo o alcançou, e os cientistas veem nisso um processo fisiológico perfeitamente natural. Neurobiologia do karma. O que dizem os cientistas? Surpreendentemente, este exemplo, como muitos outros, é explicado pela ciência. Karma não é apenas um castigo místico vindo do alto. É um processo fisiológico que ocorre em nosso cérebro. Pesquisas neurobiológicas modernas mostram que pessoas que sistematicamente violam a confiança e cometem traições reestruturam fisicamente sua própria rede neural. A região do córtex pré-frontal do cérebro, responsável pela empatia, compaixão e conexões sociais, começa a atrofiar nelas. A consequência desse processo é catastrófica. Essas pessoas literalmente perdem a capacidade de ler as emoções dos outros. Tornam-se cegas à dor alheia, o que leva a tragédias como o ódio cego ao volante. Devido a essa surdez emocional, começam a agir de forma tóxica, provocando assim retribuições de traição e agressão por parte dos outros. Isso é o karma, em termos de neurobiologia. Você recebe o mundo que você mesmo criou na sua própria cabeça. Padrão histórico. De Judas a Bruto. A história do nosso herói não é única. A humanidade observa o mesmo cenário há milênios. Como o orgulho e a inveja destroem as pessoas por dentro. O exemplo mais famoso é Judas Iscariotes, que traiu seu mestre e terminou a vida em insuportável agonia de consciência. Na tradição budista, há Devadatta, primo de Buda, que cego pela sede de poder, tentou rachar a comunidade. Até mesmo na história secular, vemos o mesmo padrão. Marco Júnior Bruto, ao trair Júlio César, não alcançou nem glória, nem poder. Todas essas pessoas pensavam que, ao destruir alguém melhor, mais puro ou mais bem-sucedido, elas próprias se elevariam. Mas a lei espiritual é implacável. Quem semeia a traição, colherá a destruição. Os apóstatas perdem os julgamentos morais, perdem sua bússola interna, param de entender o que é o bem e o mal. Começam a ser
jogados para qualquer lado. E o bumerangue retorna através das pessoas mais próximas. Seus próprios maridos, esposas, filhos, parceiros passam a traí-los. A história da humanidade está cheia de exemplos de como a multidão, desprovida de fundamentos morais, expulsou grandes mestres. Os fundadores de novos ensinamentos sempre foram considerados uma seita. Assim, Cristo foi um sectário para os judeus. Eles eram uma pequena seita com os apóstolos. Maomé e Buda eram sectários entre seu próprio povo. No final, Cristo foi crucificado porque as pessoas acreditaram nos fariseus e não no seu próprio coração. Buda e Maomé foram alvo de tentativas de assassinato, chamando seus ensinamentos de seitas. Mas aqueles que não sucumbiram à loucura geral, que mantiveram a lealdade, como Maria, Marta ou os apóstolos fiéis, encontraram o karma eternamente bom e a salvação espiritual. Os 2 pesos e 2 medidas da sociedade. Em qualquer grande empresa, sempre haverá uma pequena porcentagem de pessoas propensas a conflitos e insatisfação crônica. Elas não gostam da liderança, das condições de trabalho, dos colegas. Ao pedirem demissão, continuam criticando o antigo local de trabalho. O mesmo acontece em cursos de idiomas estrangeiros ou em sessões esportivas. Mas a saída de uma fábrica ou de um clube de artesanato não vira espetáculo. Já os conflitos em torno de grupos de pessoas com interesses em comum frequentemente se tornam sensação. Se milhares de pessoas estão felizes e algumas poucas criam um escândalo, a atenção da sociedade estará voltada justamente para os criadores do escândalo. Existe um estudo científico sobre isso. A ilusão de ótica da apostasia, o olhar da sociologia acadêmica. Por que acreditamos tão facilmente em algumas poucas pessoas que falam mal de um novo ensinamento? Atualmente, esse fenômeno é estudado por toda uma área científica. O principal especialista mundial aqui é o professor Bromley, EUA, que conduziu uma pesquisa acadêmica. Frequentemente, a sociedade e a mídia tendem a sentir pena daqueles que gritam alto sobre sua saída de grupos espirituais, chamando-os de vítimas. No entanto, na sociologia acadêmica, utiliza-se uma terminologia completamente diferente. Os cientistas os chamam precisamente de apóstatas ou traidores. É importante entender, a migração de pessoas é um processo natural. Em qualquer grupo unido por interesses comuns, as pessoas vão entrar e sair. Isso não se aplica apenas à religião ou espiritualidade, mas também a grupos sociais e à política. O conceito apóstata é aplicável a qualquer associação. Mas como aqueles que saíram se relacionam com o seu passado? Para compor um quadro objetivo, os sociólogos realizaram um experimento em larga escala, entrevistando vários milhares de pessoas que deixaram diversas organizações. Os resultados revelaram um fenômeno surpreendente: o efeito da ilusão de ótica. A pesquisa mostrou a seguinte distribuição: 10% normalmente deixam a organização, mas mantêm uma excelente opinião sobre ela. Lembram-se com carinho dos velhos tempos, reconhecem que foram verdadeiramente felizes ali e saíram apenas por falta de tempo. 80% dos que saíram, a grande maioria, tem uma experiência neutra em relação ao seu passado. Estão acostumados a se mover pela vida de um grupo para outro. Dizem honestamente, não há nada de errado ali. Caso contrário, não teríamos ficado tanto tempo como parte dessa organização, mas pararam de frequentar as atividades, porque as circunstâncias de vida mudaram. 10% são apóstatas. Falam negativamente sobre essa organização. Mas mesmo entre esses 10%, apenas 1% dos que saíram são aqueles apóstatas agressivos. São eles que começam a afirmar que a organização é horrível e a rotulá-la de seita. Segundo as pesquisas do professor Bromley, existe um efeito de ilusão de ótica. Na sociedade, esses 90% dos que deixaram a organização, que estão bem ou neutros, são invisíveis para os outros. Você nunca vai adivinhar que eles fizeram parte dessa organização. Você só pode ver os 10% de apóstatas que pedem para serem chamados de vítimas. E mesmo entre esses 10% de apóstatas, há apenas 1%.
E apenas esses tóxicos 1% de apóstatas gritam alto em cada esquina e chamam a atenção dos jornalistas. No final, a mídia forma a opinião pública sobre a organização baseando-se exclusivamente nas palavras dessa minúscula minoria amargurada. Parece que todos os ex-membros dessa organização estão na mesma situação, apenas com medo de falar sobre isso. Mas isso é uma ilusão criada pela mídia. Vemos o mesmo com Cristo. Dos 12 apóstolos, houve apenas um apóstata, Judas Iscariotes. Compreendendo esse fenômeno da ilusão de ótica, fica claro por que é tão fácil sucumbir às dúvidas ao se deparar com calúnia ou agressão alheia. O grito alto de um único traidor às vezes é capaz de silenciar temporariamente a alegria silenciosa de centenas de corações gratos, mas o conhecimento da verdade liberta do medo. Este artigo é uma palavra de apoio para cada um de vocês que hoje busca a perfeição, que ajuda os outros, que permanece receptivo e bondoso, apesar de tudo. Quando você vir alguém trair, partir para essa escuridão ou tentar difamar iniciativas luminosas, não tenha medo e não desanime. Agora você sabe como esse mecanismo funciona. O caminho deles é o caminho da autodestruição, comprovado tanto pela experiência espiritual, quanto pela história e pela ciência. O seu papel, no entanto, é ser cuidadoso com os seus pensamentos e ações. Jamais responda ao mal com o mal. Não permita pensamentos destrutivos. Continue realizando boas ações, acumule bom karma e lembre-se, cada uma das suas ações luminosas não apenas muda o mundo ao seu redor, mas também literalmente o cura por dentro, criando um destino repleto de harmonia, proteção e significado superior. Nós acreditamos sinceramente em você e no poder do seu espírito. Siga o caminho com coragem, sem olhar para a maldade e as ilusões alheias. A cada segundo, sinta o apoio incondicional da poder superior. Ele sempre protege com um escudo invisível aqueles que escolhem a lealdade, o amor e a construção. Você não está sozinho, e a sua luz interior sempre será mais forte do que qualquer escuridão. Haja, acredite e brilhe. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam, e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.